Muito bem. Então, do ponto de vista de curva, né, o que vai acontecer? Se eu quiser traçar uma curva da corrente de dreno pela tensão aplicada entre a porta e a fonte, que seria o meu VGS aqui, o que eu posso ver? Vamos imaginar que eu tenha um VDD fixo, tá? Um valor fixo aqui, por exemplo, 10 volts, e eu vou começar... Opa, deixa eu apagar aqui. Então, vamos imaginar que o meu VDD esteja em 10 volts, tá? Fixo. E eu vou começar a fazer uma variação em VGS. Ele vai começar desde zero, né, até um valor maior aqui, sei lá, vamos imaginar que seja 10 volts também, que seja. Tá? Pode ser 5, pode ser o que seja. O que vai acontecer? Então, ó, o que eu estou medindo? Eu quero medir a corrente que está passando aqui, que na verdade é a corrente que vai entrar no meu dreno e que vai atravessar o componente, em função da tensão que eu estou aplicando aqui, que seria o meu VGS, tá? Porque aqui é o gate, né? Do gate para a fonte que eu estou aplicando a tensão. Quando eu faço isso, eu vou perceber que para tensão zero, como o componente é normalmente em corte, então eu tenho corrente zero. Então eu vou começar aqui do zero, tá? Em direção a aumentar o valor do VGS. À medida que eu vou aumentando o valor de VGS, sei lá, 0,1, 0,2, né, meio, 1, vai chegar um ponto que, como eu falei para vocês, essa região aqui eu vou ter uma inversão na questão dos portadores e aqui vai ser uma região enriquecida de portadores negativos, o que vai fazer com que comece a ter uma possibilidade de passagem de corrente de N para P. De N para P e de P para N, né? Da parte de cima para a parte de baixo aqui, fazendo um canal, né? Como se fosse um canal de corrente aqui para os elétrons poderem circular. Então, nesse caso, a partir desse ponto, esse ponto aqui, essa tensão em que isso acontece, é o meu VGS linear. Vamos imaginar que nessa subida aqui, isso aqui seja na faixa de 3 volts. Então, quando eu atingir 3 volts, vai começar a surgir esse canal. Ele não vai ser de uma hora para outra, né? Ele vai surgir a corrente, se eu continuar aumentando lá para 3,5, 4, 5, 6, 7, assim por diante, a corrente ela vai aumentando gradativamente, de forma que é como se eu estivesse colocando mais e mais elétrons, né, atraindo mais e mais elétrons aqui, e a capacidade de condução desse componente aqui, essa região ela fica mais condutiva, e aí ela possibilita maior passagem de corrente. E óbvio, a hora que eu chegar no valor, eu vou chegar no valor em que eu vou esgotar a capacidade de conseguir as cargas negativas aqui, ou seja, eu não consigo mais crescer a condutividade desse pedacinho aqui do meu componente, e aí se estabiliza essa corrente que está passando. Então, dada uma tensão VDD fixa, essa corrente vai atingir um máximo a partir de um certo valor da minha tensão VGS. Tá? Se eu continuar aumentando o VGS, eu não tenho um aumento dessa corrente, e aí eu vou chegar num valor que os fabricantes chamam de VGS ligado. O que é o VGS ligado? O VGS ligado é o valor de VGS que eles garantem que este componente já está na corrente de saturação dele. Ou seja, ele vai deixar passar o máximo de corrente que ele consegue aqui no meu circuito. Ele vai virar uma chavinha praticamente fechada. A gente vai ver que não é exatamente uma chave fechada, mas é o valor que ele garante que eu estou na região de saturação do meu componente. Tá? Então, nesse caso, se eu quiser saber exatamente qual, né, eu falo assim, eu quero saber qual é a tensão que eu preciso colocar aqui, se eu estiver trabalhando em corte de saturação, para que ele conduza. Eu vou lá no manual e vejo que é o VGS ligado. Quer dizer que ele só vai conduzir a partir do VGS ligado? Não, ele vai conduzir a partir, né, do VGS de linear. Mas ele vai atingir a saturação bem antes do VGS ligado, e esse valor de VGS ligado é como se fosse uma margem de segurança que o meu fabricante fala, olha, se você colocar essa tensão, pode crer que o meu componente vai estar trabalhando na região de saturação.
Isso vai ser importante principalmente em circuitos digitais, né? A gente quer garantir que o meu componente ele realmente entre nessa região para poder acionar ou não um determinado circuito, tá? Então, como eu falei para você, o limiar de condução, ele é chamado de VGS de limiar, ou threshold, aqui está faltando um R, né? Seria threshold, já eu corrijo, tá? E esse ponto, onde eu tenho a tensão que vai fazer com que, né, o fabricante garante que ele está bem saturado, ele normalmente é referido como ponto de saturação forte, tá? Para eu não ter dúvida, porque se de repente eu coloco uma tensão menor, às vezes eu posso, como tem variações de componente, né, eu posso cair num pedaço da curva aqui em que ele não está totalmente saturado e pode ter um comportamento indesejado para mim quando eu estiver trabalhando com circuitos, tá? Então, os dois principais parâmetros aqui na curva de ID por VGS são o VGS de limiar e o VGS ligado, que já já nós vamos utilizar. Agora, se eu quiser fazer a outra curva, né, que é a curva de ID por VDS, então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, né, um valor de VGS fixo, por exemplo, 5 volts, tá? Que é o que já está ali na curva, só para poder aumentar, aproveitar. Supondo que esse 5 volts seja maior do que o VGS de limiar, tá? Então, vamos imaginar que esteja acima do VGS de limiar, ou seja, já existe a condução aqui, tá? E eu começo agora a variar o VDD. Então, eu vou começar lá desde zero até o valor máximo dele, que seria 12 volts, por exemplo, tá? Então, eu vou começar a fazer essa variação. O que acontece com o meu componente? Ora, se eu colocar 0 volt aqui, não vai ter como circular corrente. Então, com 0 volt, né, 0 volt de VDS é esse ponto aqui, né? Ó, 0 volt de VDS, eu tenho 0 amperes de corrente de dreno, não tenho nenhuma corrente. Tá? Como eu estou na curva de VGS igual a 5, eu vou seguir esse valor aqui, ó, essa curva aqui. Então, à medida que eu vou aumentando o valor, né, eu vou colocando 0, 0,5, 1, 1,5, 2, assim por diante, até chegar em 12 volts, né, VDS, por exemplo, está aqui, ó, 12 volts vai estar aqui. Então, eu vou caminhar com a minha fonte de alimentação de 0, aumentando ela de 0 até 12. O que eu vou perceber? Eu vou perceber que de 0 até um determinado valor aqui, eu tenho um aumento linear. Ou seja, para cada aumento proporcional, para cada aumento aqui da tensão, eu tenho um aumento proporcional na corrente. Então, o que eu vejo? Eu vejo que eu vou aumentando a tensão, a hora que chega num ponto, apesar de eu aumentar a tensão, eu não tenho mais um aumento de corrente. Então, é como se eu conseguisse, né, o meu VGS aqui, ele gerou um certo nível de condução aqui nessa região, e eu já aproveitei todo esse nível. É como se eu tivesse preenchido todo o canal. A vazão, né, entre aspas, aqui dos meus elétrons atingiu um limite. Então, à medida que eu fui aumentando de 0 volt até 12 volts, eu cheguei num ponto em que eu estava aumentando a tensão, aumentava a corrente, mas chegou num ponto em que isso se estabiliza também, e por mais que eu aumente a tensão VDD, eu não consigo aumentar mais a corrente entre o dreno e a fonte, tá? Bom, se eu quiser aumentar essa corrente, só tem um jeito. Para um mesmo valor de tensão, por exemplo, vamos imaginar que eu esteja aqui em 8 volts, eu preciso de mais corrente. Só tem um jeito de eu ter mais corrente entre o dreno e a fonte, mais corrente ID. É mexendo no VGS. Então, eu posso passar o VGS de 5 para 10. Então, eu vou colocar aqui o VGS de 5 para 10, e aí eu consigo fazer uma passagem maior de corrente. Então, aí eu vou estar nessa curva, né? Então, de 0 a 12 volts, eu vou atingir um nível maior de corrente entre o dreno e a fonte, tá? Isso aqui é justamente pelo fato da minha tensão de porta conseguir enriquecer mais aquele canal ali, puxando mais elétrons, né? Deixando ele mais condutivo para o meu componente. Óbvio que isso vai ter um limite, né? A gente já viu, né? O limite de VGS, chega uma hora que,
por mais, né, que eu aumente o VGS para um mesmo valor de tensão, eu não consiga mais um aumento de corrente, onde eu atinge também a saturação, e isso é dado pelo valor do VGS ligado e do ID de saturação do meu circuito, onde eu estou com a chavinha fechada. Tá? Então, essas são as duas principais curvas do meu componente. A gente vê que, em termos de curva, a ID por VDS ela é muito parecida com o MOSFET D e o JFET, mas a curva de ID por VGS ela é bem diferente, né? A curva de ID por VGS no MOSFET E e no JFET, ela era, inclusive, negativa, né? Eu tinha um valor aqui que era o VGS de corte, a partir desse momento, dessa tensão negativa que eu já tinha fechado todo, né, o canal ali, eu começava a ter um crescimento de corrente, até chegar na tensão zero, onde o meu dispositivo era normalmente em condução, e no caso do MOSFET D, eu teria até tensões positivas também. Então, a principal mudança, em termos de componente, é agora eu trabalhar com tensões VGS positivas e uma curva VGS que ela começa com uma corrente zero e só a partir de um ponto ela tem uma condução e ela chega num valor de saturação após uma determinada tensão aplicada aqui na porta, tá? Muito bem, então essas são as principais curvas do meu componente, do MOSFET E.